Bom dia, igreja. É bom estarmos na casa do Senhor nesta manhã. Esta semana eu li que o louvor não é só chegarmos, mas é participarmos de lá de dentro, do nosso interior, do nosso espírito, da nossa mente. Estamos aqui com o único propósito de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas tumultem e espejam, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e desfalece a lança. Queima os carros no fogo. Porém, de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lembra-te tudo que o Senhor tem feito por ti. Dá graças nesta manhã. Abre o teu coração para louvar esse Deus que é maravilhoso. Na casa do Senhor, levanta-te, senta-te conforme for a tua vontade. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe a vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença,
Essa é a razão de estarmos aqui nesta manhã, para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Sim, por favor. Senhor, na manhã deste dia nós queremos te louvar. Queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas e por mais ainda que o Senhor vai fazer. E essa é a nossa confiança a respeito de tudo que está acontecendo através do mundo e também das nossas vidas. Nós estamos esperançosos e continuamos com a nossa fé bem firme em Ti, Senhor, porque Tu nos tens sustentado, nos tens protegido e nos tens dado a força para continuar, Senhor. Não tem sido fácil e nem vai ser fácil, mas nós aprendemos na Tua palavra que não há nada impossível para Ti. E nós Te agradecemos, Senhor, pela vida, Te agradecemos pela saúde, mesmo temos que seguir as regras ou tomar os medicamentos, mas nós estamos certos de que Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, e não há nada que pode passar, Senhor, sem que Tu estás no controle de tudo. Abençoe cada um de nós. A Tua palavra diz que Tu és o nosso socorro bem presente. E aqui estamos, Senhor, para Te louvar. Recebe o louvor de cada coração e que cada um de nós possamos sair daqui ricamente abençoados. O Teu Espírito Santo está aqui para nos ajudar e nos dar a força para continuar a viver contigo. Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém. Vindo para cá esta manhã, eu na rádio ouvi que as únicas cicatrizes no céu são as cicatrizes daquele que nos carrega deste lado. Nós podemos passar por problemas que deixam cicatrizes, como disse a irmãzinha, mas do lado de lá temos aquele que nos carrega e Ele já levou no seu corpo as nossas feridas, as nossas dores.
desatar esse poder. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Eu quero aproveitar o momento e vou adorar. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, deixa o sol vir escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é adorador. Te amo, te E o louvor está também no teu testemunho. Ajuda um irmão nesta manhã e diz como Deus tem sido fiel para ti. Alguém tem um testemunho nesta manhã? Eu posso falar. Não tem sido fácil esta caminhada, mas o Senhor tem sido fiel. A minha vida tem passado por muitas dificuldades. Às vezes as pessoas dizem, o teu rosto não tem mostrado isso. E graças a Deus, porque o Senhor é a minha alegria. Mesmo passando por dificuldades ou passando por aflições, o Senhor tem sido fiel e maravilhoso. Eu tenho orado todos os dias pedindo, Deus me dá força e coragem para prosseguir nessa caminhada. E falando como uma irmã, eu disse, há momentos que parece que tudo está desmoronando, mas eu li uma passagem há dias que diz, quando você sente que não pode caminhar, lá está a mão do Senhor, carregando os seus pés e fazendo caminhar. E essa é a certeza que nós temos. Irmãos, continuemos fiéis, ainda que os momentos não sejam bons, as dificuldades venham, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Ele está conosco e nós continuaremos avançando no nome do Senhor Jesus, porque Ele é fiel. Ainda que de manhã hoje na minha meditação eu li que Paulo estava indo para Jerusalém e as pessoas disseram, não vai para lá porque vai ser amarrado e vai ser morto. E ele disse, ainda que eu seja amarrado e morto, mas eu vou fazendo a vontade do Senhor. E aqueles discípulos disseram para ele, não temos nada a fazer a não ser dizer, seja feita a vontade do Senhor. E que na nossa vida seja assim, seja feita a vontade do Senhor. Amém? Algum outro irmão? Amém. Sim.
Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Nós temos ouvido da fidelidade de Deus. Ele tem sido fiel, e se eu começasse aqui da plataforma até cada um tomasse um tempo, nós ficaríamos aqui por horas. E mesmo assim, não chegaríamos a 1/10 do que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Deus é fiel. Em cada momento, nos momentos bons, nos momentos menos bons, mas uma coisa nós temos a certeza: Deus está sempre presente e Ele põe anjos ao nosso redor. E a Tonita disse algo real. Às vezes nós pensamos de anjos e aqueles que servem ao Senhor somente aqueles que estão na igreja, mas Deus usa pessoas para ajudar os seus filhos. Amém. Aí está o Nério, trazendo e levando a cada domingo. E nós temos orado, Dalila, que Deus continue abençoando e tocando no seu corpo, dando força, saúde. E é tão bom. Eu acho que não há bênção maior do que, tanto para Dalila como para o Nério, ver o Júnior aqui na casa do Senhor servindo também. Eu lembro-me dele pequenininho e já homem agora. Que Deus possa abençoar. Deus é fiel. Nós só temos que nos pôr à disposição do nosso Senhor. Ele é a nossa estrela da manhã. Ele é aquele que nós podemos a cada manhã: Senhor, nós confiamos na Tua misericórdia e na Tua graça. E como diz o salmista, à noite, agradecer aquele Deus que esteve conosco a todo momento. Ele é fiel. Essa nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos traz a paz.
louvado o nome do Senhor. Temos ouvido da sua fidelidade para com cada um de nós. E tudo isto porque tempos e sem fim, cada um de nós tem visto a sua mão na nossa vida. Que seja essa a nossa confiança, que Deus, não importa as circunstâncias da vida, Ele é Deus. E diz tudo, Ele é Deus. Então às vezes quando as coisas vêm, tentemos não olhar para as circunstâncias, mas olhar para aquele que tudo pode, aquele a quem nós servimos, aquele que nos ama, aquele que não nos dá de acordo com o que nós merecemos, mas de acordo com a sua misericórdia e o seu amor para cada um de nós. É só clamarmos, é só sabermos que Ele é o nosso Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sem o amém. Somente dele, mais ninguém. A Ele seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho eu bem, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho eu bem, sempre será Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, seja feita a sua vontade. Ele sempre continuará sendo Deus. Ele cuida da sua igreja, Ele cuida do seu povo. Ele é o Deus que nos escuta nos momentos difíceis. Ele faz caminhos no deserto quando nós reconhecemos que em nós não há força. Ele vem para nos mostrar que nós não dependemos de nós mesmos, somos seus, ovelha do seu pasto. E Ele promete sempre cuidar da sua igreja. Temos sido abençoados nesses dias de lutas, mas de vitórias, de bênçãos. É bom termos nosso irmão Zezé hoje tocando no novo piano, não é? Uma irmã da igreja, falando com o pastor, questionou sobre a necessidade, o que é que, como pastor, eu creio que nós precisamos no santuário. Eu disse, irmã, nós estamos trabalhando em relação ao piso. Fomos abençoados grandemente por essa pessoa, mas ela perguntou: o que mais posso fazer para a casa de Deus? Quando eu vim para os Estados Unidos e comecei a pastorear essa igreja, eu disse que eu tinha um sonho de ver a igreja com muitos músicos. Isso foi escrito no meu primeiro relatório. A igreja, lá já vão 8 anos como pastor da igreja. E nesse relatório que eu li na igreja, eu disse que eu sonhava em termos músicos tocando diferentes instrumentos, termos o santuário com novos equipamentos de som. E Deus, durante esses anos, tem abençoado os sonhos que eu acredito não serem meus, mas terem vindo dele. Para isso nós trouxemos alguém que pudesse ajudar nessa área. Mas nós temos sido ricamente abençoados nesses dias. E essa irmã disse: pastor, que mais? Nós temos esse novo piano na igreja. Nós estaremos depois trazendo, que nós hoje não está na igreja, mas vai ser reinstalado dentro do santuário. E o sonho é também de nós apostarmos no equipamento de som e da música, de instrumentos musicais, porque eu acredito que a igreja precisa ter o seu próprio equipamento. E isso é motivo de agradecer a Deus nesta manhã, porque Ele tem sido fiel. Agradecer a Deus pelo seu cuidado, agradecer a Deus pelas suas infinitas misericórdias, agradecer a Deus porque Ele é aquele que nos ajuda e tem ajudado a sua igreja, tem ajudado a cada um de nós. Sim, meus amados irmãos, que no nosso coração haja sempre esse sentimento: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Ontem foi um dia em que alguns jovens estiveram no acampamento ajudando, preparando esse lugar para receber os jovens. Nós tivemos, eu creio que a Joelma, a Juliana, também a nossa irmã Janete, creio que o Zezé Temi. Pelo menos esses nomes me foram dados de pessoas que estiveram apoiando. O acampamento começa essa semana, sexta-feira, dia 13. Os jovens estarão, aliás, o acampamento estará sendo aberto. Oremos para que tudo seja de acordo com a vontade de Deus e descansemos nele. Ele cuida da sua igreja. Esse mês nós estamos cancelando a reunião da junta da igreja, dando a oportunidade dos nossos irmãos poderem estar livres para também poderem chegar ao acampamento. Mas nós continuaremos orando a favor do povo de Deus, a favor da igreja do Senhor nesta manhã. É bom ver a todos. Oremos. Pai, somos gratos pela Tua presença.
Gratos a Deus pelo teu cuidado, sabermos, ó Deus, que a igreja a ti te pertence. Nós apenas queremos fazer o nosso melhor. Ó Deus, como aquele hino nos diz, dá o melhor para o Mestre. A juventude, o vigor, o ardor da tua vida. Ó Deus, que cada um de nós, no nosso viver diário, possamos dar o melhor. Sim, Pai, como teu servo, eu tenho sonhado sempre o melhor para a tua igreja. Sim, Pai, o melhor. Mas o melhor, ó Deus, não somente em termos de instrumentos musicais, ó Deus, ou em termos de pensar o que podemos fazer no santuário, no parking lot, em outras áreas da igreja. Mas o melhor da nossa vida, Pai, que nós possamos dar o nosso melhor. Quando inquirido, ó Deus, por Davi, Araúna disse que ele daria, ó Deus, aquele terreno para a construção do templo. Mas Davi disse que ele não haveria de tomar nada que não custasse. Ó Deus, o nosso melhor para ti é a nossa vida. Por isso, ó Deus, eu oro nesta manhã, que tu possas, ó Deus, ver o nosso coração. Se há algum caminho mau, ó Deus, tu possas retirar. Se há alguma coisa que nos impeça de podermos estar na tua presença e viver, ó Deus, em conformidade com o teu querer e com a tua vontade, ó Deus, remova isso de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos bênçãos uns pelos outros. Perdoa, ó Deus, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Ó Deus, da fraqueza dá-nos força. Ó Deus, nas falhas, ajuda-nos, ó Deus, a procurarmos agora avançar fazendo o nosso melhor para ti. Nós, ó Deus, somos teus. Nós dependemos da direção do teu Santo Espírito. Nós sabemos, ó Deus, que nada podemos fazer sem a tua direção. Por isso, ó Deus, nós chegamos neste santuário nesta manhã para louvar o teu nome, para dizer que somos gratos por tudo, ó Deus, tudo que tens feito, por tudo, ó Deus, por tudo que vais fazer. Acreditamos, ó Deus, que no deserto tu farás um caminho onde não há água, ó Deus, haverá rios. Nós sabemos, ó Deus, que tu tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser, ó Deus, realmente destruído diante das circunstâncias adversas da vida. Muitas vezes, ó Deus, nós vemos pelas dificuldades. Ajuda-nos, ó Deus, a tirar os nossos olhos das dificuldades, mas a fitá-las em Jesus Cristo. Que, como nós pregamos na semana passada, nós possamos, ó Deus, correr a carreira que nos está proposta, olhando, ó Deus, não pelos que estão nas arquibancadas, mas olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu oro nesta hora pelos nossos irmãos os nossos irmãos com mais idade. Ó Deus, muitos não podendo chegar à tua casa, pedimos, ó Deus, que sejam por ti abençoados. Pedimos, ó Deus, que assistindo, ó Deus, esse serviço nesta manhã, ó Deus, também recebam a bênção que vem de ti. Ó Deus, que tu possas tocar cada irmão, cada irmã lá em casa. Ó Deus, com o toque da tua presença. Ó Santo Espírito de Deus, nós sabemos que tu vais aonde nós não podemos ir. Tu falas a quem nós não podemos falar. Tu trabalhas de uma forma em que nós não podemos, e por isso nós dependemos de ti. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos apenas instrumentos, ó Deus, mas que tu possas fazer a obra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos usados, Senhor, deixar-nos ser gastos a favor da tua causa, mas faça essa obra em nós e através de nós. Somos gratos, ó Deus, ouvindo, ó Deus, sobre tempestades, notícias de fogos, ó Deus, em muitas partes do mundo. Os relatos, ó Deus, dessa pandemia muitas vezes nos preocupa, mas nós pedimos, Pai, que nós possamos ter a nossa confiança posta em ti, descansar em ti, fazer o que a nós é requerido, ó Deus, por
pessoas que Tu tens dado sabedoria, pelas pessoas da saúde. Fazer a nossa parte, mas descansar sabendo que o Senhor é quem nos guarda. E a Tua palavra nos diz: guardará a nossa saída e a nossa entrada. Oramos pelos que estão de férias. Suplicamos a Tua bênção. Lembramos neste momento da nossa irmã Maria e da família do Jim Kelly. Todos, onde quer que estiverem, sejam por Ti abençoados. Oramos também pelo Augusto, ó Deus. Também seja guardado por Ti. Gratos somos por sabermos que somos família de Deus. Sou feliz por ser parte da família de Deus. Eu Te peço, Senhor, que nos ajudes cada dia a podermos continuar vivendo na dependência do Teu Santo Espírito. Fala a nós. Oramos pelos nossos irmãos também nas ilhas de Cabo Verde. Suplicamos o Teu cuidado e a Tua bênção. Ó Deus, que a Tua igreja volte do mundo, onde a palavra é pregada, o Teu nome exaltado. Ó Deus, onde missionários saem por atalhos, Senhor, levando a boa nova de Jesus Cristo. Onde pastores, ó Deus, pregam diante das perseguições. Pedimos, ó Deus, o Teu cuidado, ó Deus, mas que Tu possas continuar fazendo essa grande obra que Tu tens começado, ó Deus, através do Teu Filho Jesus. Há esperança para a humanidade. Há esperança. Jesus é a esperança. Dá-nos sempre essa certeza. Cuida de nós. Eu oro pelo acampamento que começa essa semana. Ó Deus, aqueles que estarão sendo usados, ó Deus, sejam por Ti usados como instrumentos para a glória do Teu nome. Ajude-nos, ó Deus, sempre a agradecer. Gratos, ó Deus, pela generosidade dessa irmã. Ó Deus, por podermos ver irmãos investindo na Tua casa para o avanço da Tua obra. Em tudo, ó Deus, nós Te daremos glórias. Em tudo, ó Deus, que fizermos, tudo que fizermos é para Ti, Pai, somente para Ti. Faz-nos servos humildes, reconhecendo a Tua boa mão, que no viver, no convívio uns com os outros, Pai, que Jesus Cristo seja visto no nosso relacionamento na igreja, o Teu nome seja exaltado e pessoas lá fora, vendo para nós, possam dizer: vede como elas se amam. Ó Deus, dá-nos esse amor que somente é conseguido através do Teu Santo Espírito. E continua conosco. Nós pedimos essas bênçãos no nome precioso do Teu Filho Jesus. E a igreja de Deus diga amém. Amém. Que nós possamos continuar confiando e descansando nele, vivendo para glorificar o Seu santo e bendito nome. Temos orado, a igreja do Senhor está orando e nós acreditamos que grandes coisas estão por vir e acontecerão neste lugar e a glória será dada ao nome do Senhor. Mudança de horário. Eu creio que ainda há alguns irmãos que vão estar nesse período de adaptação. A minha família, eu estou vendo que as minhas filhas ainda estão um pouco sonolentas, não é? Mas nós também teremos que fazer alguns ajustes, talvez ir para a cama meia hora antes do suposto, não é? Para nós podermos chegar à igreja com frescor e todos nós poderemos continuar louvando ao nosso Deus. Que Deus possa cuidar da sua igreja e do seu povo. Ontem foi mais um dia na história da nossa família, 12 anos juntos. Acreditamos que tem sido anos de bênção, de lutas, mas nós temos aprendido a crescer juntos e abençoados com a nossa família. E o desejo do nosso coração é que possamos, como família, também servir a igreja do Senhor e fazer o nosso melhor para a glória do Seu santo e bendito nome. Fiquemos de pé para a leitura da palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 1 a 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 1
a 6. Diz assim a palavra do Senhor: e Saulo, estou lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 1 a 6. Amém? E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe as cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desse caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor da luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse ao Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Pai, que a tua palavra nesta manhã fale aos nossos corações. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Esse evento esse relato das Sagradas Escrituras que nós lemos nesta manhã, acontece durante um tempo muito difícil, sombrio na história dos crentes, da igreja primitiva. Sim, meus amados irmãos, dias de perseguição, em que no coração de muitos que faziam parte do judaísmo viram, aliás, no cristianismo, uma ameaça ao judaísmo. Aconteceu depois de Pentecostes. Aconteceu quando, em obediência à ordem de Jesus, os discípulos terem aguardado em Jerusalém. Antes, discípulos temerosos, discípulos que questionavam em relação ao que haveria de acontecer depois, puderam ver Deus trabalhando neles de uma forma poderosa. Lembrem-se de Pedro, 3 vezes negou Jesus, mas mais tarde, ele, na conversa com Jesus como que lhe dá essa oportunidade de continuar a fazer a obra. Ele é reinserido entre os apóstolos depois dele ter negado Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus aproximou-se dele e, falando com ele, perguntou: Simão, amas-me? Tu me amas? Eu sei. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apascenta as minhas ovelhas. E no final ele reconhece o mal, mas ele tem essa oportunidade de poder estar entre aqueles que fervorosamente esperavam na vinda daquele que faria toda a diferença no seio da igreja. A palavra de Deus nos diz que Jesus havia dito: ficai, permanecei em Jerusalém. E havereis de ser revestidos de poder. E só depois ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Eles tinham provas suficientes de que poderiam sair para pregar a palavra do Senhor. Eles sabiam porque eles estavam firmes, realmente não estavam no caminho certo. Provas, sim. Provas de que aquele que fora morto tinha ressuscitado entre os mortos. Eles tiveram o privilégio de, ali no monte, verem Jesus sendo elevado às alturas e ouvirem dos anjos dizendo: aquele a quem vistes subir, um dia haverá de descer.
Eles então tinham a certeza que tinham o poder do alto, estavam, aliás, na presença daquele que controla o universo, que tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eles o conheciam, mas Jesus queria que eles o conhecessem mais. E mais do que querer que eles o conhecessem mais, Ele queria que eles também fossem realmente empoderados, se eu posso usar essa expressão, eles pudessem receber poder, para que agora saíssem pelos vales e pelos outeiros, eles pudessem sair pelas cidades, eles pudessem andar no império, sobre o império romano e pregar que a mensagem era que Jesus Cristo salva e que a mensagem da cruz é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas a mensagem que receberam de Jesus é: fiquem em Jerusalém e haverão de receber poder. E somente depois ser-me-ão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. A palavra de Deus nos diz que, aguardando o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, eles foram batizados com o Espírito Santo. Aquele homem que antes era medroso, aquele homem que antes falava muitas vezes sem pensar, aquele homem que realmente tinha algumas questões sobre a sua fé, agora em frente de mais de 3.000 almas se levanta e ele proclama Jesus Cristo. Sim, meus amados irmãos, mais de 3.000 almas aderem-se à mensagem do Evangelho. Mais de 3.000 almas veem suas vidas transformadas. E a mensagem de Deus nos diz que eles continuaram proclamando Jesus Cristo. E sobre o relato da primeira igreja, da igreja nascente, se eu posso usar esse termo, a palavra de Deus nos diz que eles tinham tudo em comum. Eles viam as necessidades daqueles que não tinham, eles repartiam, e a palavra de Deus nos diz: a cada dia acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Caíram na simpatia de todo o povo, porque viram que havia uma mudança. João, antes trapaceiro, a sua vida mudou completamente, agora ele é honesto. Pedro, antes mentiroso, a sua vida mudou, porque agora ele fala a verdade. Outros, cuja vida deles era completamente, o testemunho era algo que deixava muito a desejar. Eles viram que alguma coisa estava acontecendo. A igreja de Deus começou a espalhar-se. E é dentro desse contexto que ouvimos falar desse homem, Saulo. Saulo era alguém que era devoto à fé judaica, à lei de Moisés. Ele era fariseu. Ele era alguém que colocou no seu coração: eu vou fazer de tudo para que essa seita não possa avançar, ou não possa continuar a ganhar ou granjear mais adeptos. Há no coração desse homem apenas um desejo: destruir a todos os que faziam parte ou eram seguidores de Jesus Cristo. Pela primeira vez, ouvimos falar dele quando o primeiro mártir da igreja é apedrejado, Estevão. A palavra de Deus nos diz que ele fala, ele prega, ele anuncia Jesus Cristo. E no final, esses que o ouviram decidem apedrejar. E a palavra de Deus nos diz que aos pés de Saulo estavam as vestes, as roupas daquelas pessoas que estavam atirando pedras para apedrejar Estevão.
Encontramos agora o relato das Sagradas Escrituras nos dizendo que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos. E ele pediu cartas para ir a Damasco, homem muito importante, educação superior naqueles dias, treinado em Jerusalém, na lei aos pés de um dos maiores líderes da igreja na altura, Gamaliel, aliás, dos maiores rabinos na altura. Ele vivia na cidade universitária de Tarso. Ele entendia muitas línguas, conhecia a literatura grega, a cultura e a filosofia. Ele era um homem que gostava de estudar. De grandes, um homem, nós podemos usar a expressão de pergaminhos, mas ele reverenciava a lei de Moisés como sendo a revelação de Deus. E nada que viesse depois poderia ser de forma alguma aceita. E por isso, meus amados irmãos, quando nós ouvimos sobre a vida de Saulo na altura, nós ouvimos dizer que quanto ao zelo, ele é perseguidor da igreja. Quanto ao zelo, quanto à sua vida, ao que o movia, ao que fazia com que ele se levantasse de manhã, que ele pudesse continuar vivendo, o que mais o motivava era esse desejo de perseguir a igreja e de destruir aqueles que faziam parte da seita conhecida como sendo os do caminho. Mais tarde, é que os cristãos ficaram a ser conhecidos como cristãos, mas antes eram conhecidos como os da seita do caminho. Naqueles dias, os romanos permitiam que os governantes judeus pudessem extraditar infratores das cidades não judaicas e levá-los a julgamento. E era por causa disso que nós encontramos que ele pede cartas para ir a Damasco. E ele tem essas cartas. E pelo caminho, ele tem um encontro que mudou completamente a sua vida. Indo a palavra do Senhor, nos diz que ele tem essa visão. E dos céus ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Duro é para ti recalcitares contra os aguilhões. E há uma pergunta: Senhor, quem és tu? Vendo essa passagem, nós podemos parar e ver a graça de Deus. Um homem que, podemos dizer, era desprovido de coração. Um homem que apenas tinha rancor e ódio. Recebe a graça de Deus através dessa visão para que ele pudesse ver o mal e ele pudesse ter uma opção de mudar a sua vida, de alcançar a salvação. E mais tarde ele mesmo escreveria essas palavras: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todo homem. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todo homem. De graça nós temos recebido. Eu lembro muitos anos atrás, ainda criança, falando eu creio que eu já contei essa história, com um jovem que agora está com o Senhor. Piclas, ele tinha terminado os seus estudos. Agora ele estaria trabalhando num dos barcos que fazia as locações entre as ilhas de Cabo Verde. E um dia eu cheguei para ele, pensando no acampamento, eu disse: quando é que vais me dar uma boleia de graça? Ele rindo disse: se é boleia, é de graça, não é? Não precisas pagar. Boleia de graça. Nós não pagamos pela nossa salvação. Já foi pago através do sangue precioso
de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós vemos nesse relato a história de um Deus que se preocupa conosco, a despeito da nossa situação espiritual, a despeito da nossa condição. Meus amados irmãos, naqueles dias todos os crentes procuravam correr de Saulo. Eles tinham medo porque temiam pelas suas próprias vidas. Mas Deus, Jesus Cristo, viu que sabia, aliás, que Ele podia mostrar a luz, revelar a luz da sua glória a esse homem. E essa vida poderia ser transformada. E em vez de respirar ameaça e morte, Ele poderia escrever: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor. E Ele poderia terminar dizendo: o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Ele então revela-se a esse homem que estava perdido. Tantos na Bíblia se encontravam perdidos. Muitos querendo conhecer Jesus, não pelos bons motivos, outros pelos motivos corretos. Mas é Jesus que vai e se revela a eles, demonstrando a cada um de nós, meus amados irmãos, que mesmo que queiramos nos aproximar de Deus, isso somente será possível através de Jesus Cristo. Ele vem a nós. O Evangelho é Deus aproximando do homem, enquanto que a religião é um homem tentando procurar Deus. Sim, meus amados irmãos, na nossa religiosidade, muitas vezes tentamos ver onde Deus está. Mas a palavra de Deus nesta manhã nos mostra que não é Deus buscando o homem. Quando Zaqueu quis ver Jesus, a palavra de Deus nos diz que é uma grande multidão vem na sua frente. E ele procura ver onde estava Jesus. Ele procura ver quem era Jesus. Mas, meus amados irmãos, aquele que conhece-nos, que sabe o nosso nome, a palavra de Deus nos diz que ele aproxima-se do lugar onde Zaqueu estava, numa árvore, e ele chama-o pelo seu nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu quero entrar também na tua vida. E é Jesus que se revela a Zaqueu: desce depressa. Muitas vezes, meus amados irmãos, o nosso coração pode não ser como o de Paulo. Muitas vezes, realmente nós temos esse desejo de buscar a Deus, mas nós não sabemos como. Nós estamos completamente perdidos. E a palavra de Deus nos diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que não sabia o caminho, mesmo que estivesse cheia de boa intenção. É Deus que vem para nos buscar. O filho pede cartas, aliás, pede a sua herança. Ele deixa a casa do pai. Ele desperdiça tudo. Ele fica na miséria. Ele come o que aos olhos dos judeus era repugnante. Mas a palavra de Deus nos diz: ele cai em si. E ele lembra-se da casa do pai. E ele vai. Mas a palavra de Deus nos diz que quem o encontra não é ele, mas é o pai que vai ao seu encontro. O pai é que o vê, o pai que corre para o abraçar. Esse é o relato das Sagradas Escrituras. A despeito da situação onde nós estivermos, talvez como Paulo, afastados completamente da graça de Deus, Jesus Cristo se revela a ele e aproxima-se dele, e a vida desse homem é completamente transformado. Podemos pensar nesse outro homem, Zaqueu, suplantador, pessoa não querida pelos seus, mas Jesus vai à sua direção e ele tem esse encontro com Cristo. Pensamos no filho pródigo, que mesmo que pudesse conhecer o coração do pai, regressando, é o pai que vai ao seu encontro. Meus amados irmãos, tudo isso é graça.
Tudo isso é favor imerecido. Tudo isso que acontece é porque nós temos um Deus que se preocupa conosco. Sim, meus amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus mais tarde, e eu já fiz referência a essa palavra no livro de Paulo, a Tito, no capítulo 2, versos 11 a 14. Ele diz, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, não somente para a salvação, mas para a transformação de vida. Paulo não somente é salvo, mas a sua vida, meus amados irmãos, é completamente transformada. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós precisamos entender que Ele está fazendo uma obra para transformar-nos cada dia através do seu Santo Espírito. Meu desejo é ser como Cristo. Ser como Cristo deve ser o nosso desejo, porque agora Paulo, falando sobre a graça de Deus que se há manifestado, ele continua dizendo, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e nos purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Um encontro com alguém cujo coração está cheio de ódio. E nesse encontro, a vida dessa pessoa é completamente transformada. Meus amados irmãos, que nós possamos deixar Deus trabalhar na nossa vida através do seu Santo Espírito, não somente para alcançarmos salvação, mas transformação na nossa vida. Para que outros, vendo para nós, vejam Cristo. Para que outros, andando no caminho, possam ver para nós e decidir viver para Cristo. Sim, meus amados irmãos, em tudo Cristo seja glorificado, aquele que se revela como a nós, como Ele se revelou a Saulo e o transformou. Meus amados irmãos, Deus quer também que nós possamos procurar cada dia sermos transformados. Transformados. A Igreja do Senhor esperou pela vinda do Espírito Santo, receberam um poder, proclamaram a mensagem, porque tinham o Espírito Santo nas suas vidas. E nós encontramos agora esse homem naqueles dias, por causa do testemunho de muitos, os perseguindo. Mas a sua vida foi completamente transformada, porque quem está em Cristo é nova criatura. Nova criatura. A nossa salvação implica também transformação. A salvação acompanha, realmente vem atrelado com o conceito de transformação. Que cada um de nós possa procurar a Deus. E como Paulo escreve mais tarde aos Romanos no capítulo 12, versos 1 a 2, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E vivendo, possamos agora também ir e ganhar outros para Cristo, porque nossa vida foi transformada por Jesus. Temos o Espírito Santo de Deus e agora nós somos comissionados a ir e a falar desse grande amor. Que Deus abençoe a sua igreja e que Deus possa continuar a falar aos nossos corações e ajudar-nos em tudo a fazer a sua obra. Deus seja com cada um de nós. Um anúncio importante: hoje ainda nós não teremos escola dominical. Nós vamos aguardar até a abertura, aliás, das classes em inglês, porque nós tivemos que fazer algumas mudanças. Então, no final do mês, nós estaremos começando então com a escola dominical. Eu chamei a nossa irmã Donazinha para deixar saber, mas nós vamos continuar com esse horário e no final do mês
nós vamos reiniciar com algumas classes da escola dominical. Não vão ser todas as classes, apenas algumas. E gradualmente nós estaremos indo abrindo outras classes se realmente nós sentirmos que assim poderemos fazer. Mas continuemos orando a favor da igreja e também a favor do acampamento que começa essa semana. Cheguemos para o nosso tempo de oração terça-feira. Tem sido um tempo de muita bênção neste santuário, ver um bom grupo que tem chegado. E cheguemos também para orar e pedir a bênção de Deus sobre a sua igreja. Deus seja com cada um de nós, os nossos irmãos lá em casa. Nós também desejamos um dia abençoado e que todos juntos possamos continuar fazendo a obra de Deus. Fiquemos de pé e nós estaremos terminando esse serviço com oração e com a bênção final. Pai Santo, nós somos gratos pela Tua bênção, pelos Teus cuidados na vida da Tua igreja. Obrigado a Deus por tudo que Tu tens feito. Sim, Pai, é por causa da Tua graça, Senhor, do favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvos, mas, ó Deus, Tu nos salvaste, Tu nos libertaste, ó Deus, do império das trevas. E agora, Deus, nós vivemos no reino do Teu Filho. Ajuda-nos, ó Deus, a proclamar esse reino e, ó Deus, cada dia procurarmos sermos transformados para que Jesus Cristo seja conhecido também na vida de outros. Dá-nos a Tua bênção, Pai. Cuida da Tua igreja. Pedimos isso no nome do Teu Filho Jesus. E a igreja de Deus diga amém. Deus nos abençoe. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Domingo abençoado na presença do Senhor. Deus conosco.